reunidos hoje para esse momento de encontro com o seu Sete Encruzilhadas. Sete Encruzilhadas, esse irmão espiritual que, sob a roupagem perispiritual de Exu, trabalha na defesa, no mensageiro, guardião, trazendo a nós com a sua alegria, a sua mensagem de amor, de crescimento, de paz. Todo mundo sabe que o seu Sete Encruzilhadas escreveu um livro que é o Encruzilhada de Vida e Luz, através do qual ele nos conta de uma forma muito gostosa de ler, a vida dele na última encarnação. Ele desencarnou jovem, cujo seu nome era Cláudio, e a sua chegada no plano espiritual e a sua vivência lá. É muito interessante, é instrutivo, além de ser muito gostoso de ler. O tipo de livro que a gente lê, a gente ri, a gente chora, a gente se emociona. E hoje nós fizemos esse, infelizmente, o Deus é que sabe, nunca se diz infelizmente, a chuva caiu feio. Nós sempre fizemos esse encontro, um dia de encontro com o seu Sete. Ele vai estar aqui daqui a pouco, através da mediunidade do Pai Júlio, para falar sobre o livro, o porquê do livro, por que ele escreveu, o que é o livro, e ficar aberto a perguntas. Vocês podem perguntar e ele vai responder sobre quem já leu o livro, assuntos do livro, enfim. A gente fica bem à vontade, que o seu Sete é aquele amigo que nos deixa sempre bem à vontade. Se a gente não estiver, ele faz com que a gente fique. É próprio dele, não é? Porque a espiritualidade é isso. Os irmãos do mundo espiritual nada mais são do que nós amanhã. Não são deuses nem semideuses, são pessoas humanas que já viveram, desencarnaram, e se hoje trabalham como guias, seja no kardecismo, seja na Umbanda, é porque já tem um certo esclarecimento e Jesus conta com eles para o trabalho da obra crística, através dos seus médios, trazer a mensagem evangélica, a mensagem de ajuda, ensinando-nos a caminhar e a viver sempre em demanda da imortalidade, do bem maior. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Como estão vocês? Depois de um domingo ensolarado, Semana Santa, desfrutar de uma bacalhau. Nada como ganhar do Vasco mais uma vez. Pois é, estou aqui, à disposição dos amigos. É óbvio que não só eu, mas uma gama de irmãos espirituais se encontram aqui presentes, e bem antes da prece, óbvio, que todos nós aqui comungando da prece, para que possamos entrar nessa unificação, todos nós. Eu estava ouvindo aqui o Pai Valdo falar, obrigado. Ouvindo o Pai Valdo falar a respeito do intento do livro. Esse livro, ele está no prelo faz tempo, Esse ano de 2014 completa 20 anos que eu mandei a primeira mensagem psicografada por mim, me apresentando a ele. Me recordo que quando ele foi escrevendo, na hora da assinatura, ele deu uma titubeada, radical desse. Aí levou para o Maranhão ver e disse: seu Sete, seu amigo, nosso amigo, e se prepara, Branco, porque mais vem por aí. E veio mais. Porque existem vários As obras provindas do alto nunca são demais. Qualquer mensagem que venha de irmãos espirituais já desencarnados, elas são sementes, são frutíferas para cada um. Independente se esse irmão está a meio degrau
do plano físico. Ele já está a meio degrau, então ele já vivenciou um percentual mais de experiência e é lícito dividir essa experiência com quem está aqui, a fim de que dentro disso, quem está aqui já possa começar a se alicerçar diante do seu projeto de vida. Não só essa vida efêmera da encarnação, mas acho que vem por aí afora. Saúde. Então, qualquer mensagem ela é louvável de ser lida, absorvida e refletida, não é verdade? E, consequentemente, na medida das proporções de cada um, dos espaços, do entendimento, ou até da afinidade da mensagem, né? Porque tem gente que pode não gostar, colocar em prática. Tentar, isso que ele falou dentro desse parágrafo inteiro, tem uma palavra que me chamou a atenção. Se eu pegar essa palavra e regar cada dia, eu puder um pouquinho da água da minha fé, quem sabe essa palavra não vai, dentro do meu vocabulário, enriquecê-lo de alguma maneira. E assim vai. Outro ponto interessante é que a nossa religião de Umbanda é pobre de literatura. Não sou eu que vou me destacar e quero levar o destaque de nada, mas a realidade é essa. Os umbandistas estão aqui para constatar isso. Ela é pobre de literatura. E aproveitando essa pobreza, nada melhor do que romper contradições, romper costumes absorvidos pela lenda urbana, pela popularidade, do que um Exu chegar e escrever. Pô, vai falar, nossa, ele não tem pé de bode, ele pode pegar numa caneta, num lápis, ele pode ditar, ele não relincha, ele não brune, ele pensa. Logo existe, diferente do surfista, só o surf logo existe. Não é verdade? É verdade isso. Então o que acontece? São vários os fatores que fazem com que uma obra como essa, e outras que virão, não só por mim, como já vi a minha, né? A gente sempre um caquinho de ladrilho no chão encerado de Deus, para que cada um possa, né, dentro dessa rua, se essa rua fosse minha, poder passar por ela. E levar cada vez mais, dentro do movimento umbandista, o nome de Jesus das pessoas. Levar a palavra do Evangelho, levar a cristificação, né? Seja com doses de graça, seja com doses de dor, mas sempre com doses de amor e desejo de crescer, desejo de aprender. Aprender pelos erros, porque se torna peculiar ainda do ser humano aprender com os erros. Difícil aprender com os acertos, porque na hora que se aprende com os acertos é que nem o gordinho que está na churrascaria. Não é verdade? Ele afrouxa o cinto. Ele afrouxa o cinto. E aí com os acertos é difícil você se domar. Você se alegra, se empolga, mas com os erros não. É aquilo que eu falo. Com o erro você transforma em aprendizado ou transforma em trauma. Infelizmente existem muitos traumatizados por aí. Mas Jesus está aí para todo mundo. Né? É isso. Por que demorou o livro? Demorou porque demorou. Tudo tem seu tempo. Né? Primeiro, eu não sou precoce. Né? Não nasci de 7 meses. Nasci das 7 encruzilhadas. E tudo tem que ser amadurecido. Não é porque tem uma mensagem que tem 20 anos, tem uma que tem 15 dias antes da obra e do prego. Mas tudo tem que ser amadurecido. Desde aquele que dita, daquele que escreve, do ambiente em que milita, daquelas pessoas que cercam. Todo um contexto. Tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. E é isso. E hoje estamos aí. Né? Na confraternização desse livro. Debatendo. E eu falando, como é de costume. Não é verdade? Se eu falar para você que levar o nome de Jesus às pessoas e evangelizá-las, eu estou sendo hipócrita e mentiroso.
Isso pode ser um pano de fundo que, dentro do meu entendimento, na época, ainda não era concreto dentro da visão de chegar e falar assim. Mas o que motivou foi isso. Em outras palavras, em outros idiomas, em outro contexto de emoção. Primeiro, uma vida interrompida bruscamente. E dentro desse brusco, esse brusco ainda ser cheio de vida. E não conseguir conceber ela ser interrompida. Achar que é o fim de tudo. Porque quando muitos desencarnam de uma forma assim, meio inconsistente, a revolta, o desatino, ele impede que você observe que a vida continua. Que existe muito mais coisa dentro desse ladrilhinho, do chão dessincerado de Deus. E aí, meu amigo, depois do encontro com o Barão, e consequentemente, de eu descobrir que aquele percentual de raiva, de revolta que eu tinha dentro de mim, nos meus momentos mais turbulentos pós-desencarne, eles eram ínfimos demais para a minha sede de vida. Eu tinha sede de viver, como tenho. A vida para mim ela é eterna, ela é imortal. E ela tem que ser, não enquanto dure, ela tem que ser para sempre. O poetinha nessa se enganou. Mas ela tem que ser de felicidade. Ela tem que ser de alegria. Ela tem que ser de fé competente. E eu não consegui encontrar isso, até chegar ao meu colo, o meu menino chama de slogan, né? Aquele versículo onde Pedro pergunta a Jesus sobre o perdão. Eu falei, não existe uma motivação de vida, porque o ato de perdoar é o ato de amar. Se você não se ama, você não consegue perdoar nem a si mesmo, quanto mais o que está à sua volta. E aí você consegue unir a sua sede de vida com uma água que verdadeiramente mata a sede, como a samaritana ficou sabendo quando encontrou com Jesus no poço. E quando eu bebi dessa água, eu falei, gente, tem que engasgar mais gente com isso. Essas pessoas têm que beber dessa água. Mas sabe aquele impulso de início, assim, da empolgação pura? Era isso que eu queria. E eu sempre escrevi, não escrevi de escrever, eu sempre escrevi letrinha de música, sempre falei muito, sempre fui conversador. E nada melhor do que você, dentro do seu perfil, você conseguir levar o que você está vivendo de bom às pessoas. E aí isso me motivou. Porque o que acontece? Dentro desse movimento que eu estou aqui, eu venho aqui uma vez por mês. Então, uma vez por mês não dá tempo de eu falar para todo mundo que a vida é boa. Não dá tempo de eu falar para todo mundo que Jesus liberta. E aí surgiu a possibilidade da escrita. Que você não faz ideia de quem me deu esse toque. Sempre ele. E foi assim que eu comecei. Ele revisava, assim como você faz com os textos do menino, ele revisava. E eu tenho meus alfarrábios. E aí, meu moço, isso vem numa proporção, quem gosta de escrever sabe como é que é isso. É uma volúpia. Você quer dividir a sua intensidade com os outros. Quando dentro de um patamar qualquer que se encontra, você vislumbra a possibilidade de manter vivo aquilo que você tinha e foi roubado. Só que sem como é que se fala? Sem o prazo de validade. Eu descobri isso, que a alegria, a paz não tem prazo de validade. O mundo aqui tem. E era essa a minha revolta, porque eu achei que minha alegria, tudo isso fosse embora. E quando eu vi que não, eu falei, as pessoas têm que saber disso. As pessoas têm que comer, beber disso, se alimentar disso. E foi assim que foi acontecendo. Seu Sete, como é que foi o trabalho do seu médium? Como é que foi adequá-lo para esse projeto que o senhor tinha, para que ele se tornasse efetivo? Olha, os afins te atraem, né? Os afins te atraem. Então, o que acontece? Ele também tem uma queda para a escrita. Não tão boa quanto a minha, mas ele tem uma queda para a escrita.
a gente sempre foi muito afim, né? Ele, graças a Deus, eu falo que o menino ele não tem osso, ele tem cartilagem. Que eu faço o que eu quero, graças a Deus. E ele aprendeu com ele isso, ele se está aqui, que nem Eduardo com uma mão, o menino se coloca à minha disposição, porque confia. Então foi muito fácil. Primeiro, lógico, de cara ele tomou susto, né? Por quê? Porque dentro da rigidez disciplinar do tempo, ele sentiu uma vontade de escrever, que primeiro ele quis se calçar do que estava acontecendo, para não dar margem a fantasias, não dar margem a qualquer outro tipo de coisa que não fosse a perenidade da mensagem que o tempo manda. Quando lhe foi dado o aval, pronto, ele providenciou logo o papel e lápis. Eu não dei tempo para ele respirar. Esse moço sabe disso. Esse livro está pronto há muito tempo. Há muito tempo, há muito tempo. Há muito tempo. É isso? A minha proposta é essa. É dele em comum, acordo. Então, não houve tempo para pensar, é isso ou não é isso? Sou eu ou não sou eu? É ele ou não? Não dei tempo. Não dei margem para como é que se diz? Para criar esse elo de afinidade. Já foi na tora. Vamos que a gente não tem tempo para perder. E assim foi. Então não houve um embate. Não houve um processo de duas pedras brutas que precisam se enrolar. Foi muito rápido. Graças a Deus. E o senhor tem outros projetos de outros livros? Curiosa ela, né? Olha, meu projeto ele está dentro do âmbito do que Paulo fala aí de nicho no evangelizar. Ele está dentro do que Jesus fala aí de pregar. Seja do jeito que for. Na minha ideia não estava o projeto de agora, aqui nesse momento. Mas foi criado, foi gerado. Estamos aqui, difundindo mais um veio do projeto do Cristo. Quando tiver mais coisas escritas, como já tem, mas nós temos que respeitar sempre a organização das coisas. Bem mais coisas. Mais uns 2 livros. A omissão é um câncer. Que ele só consegue ser extirpado quando aquele que possui esse câncer cai de cima do mundo. É nesse sentido. Mas não é quando ele pula, não, quando ele cai. Porque o sujeito omisso é a pior coisa que existe, seja ele encarnado ou desencarnado. Não se pode contar, como você falou de projeto, com nada, para nada. Infelizmente, é uma fé frágil, uma convicção insegura e sem ideal, se deixando levar pelas ondas da vida. Ou você é ou não é. O que Jesus fala? Se ensina ou não, procede daí, procede do mal. Não é verdade? Se não é frio, nem morno nem quente, de frio nem quente, o que ele faz? Vomita lá. Isso. Não aceitem nunca, nem sejam nunca na vida de vocês omissos. Tenham a coragem de dar a cara a tapa. Sofra pela verdade, mas nunca pela omissão. Não é nem pela mentira, pela omissão. Porque o omisso não é mentiroso nem verdadeiro. Ele é nulo. Olha, a mágoa ela é co-irmã da omissão. Porque a omissão ela pode provocar mágoa em você. Se você depende de algo ou de alguém, essa pessoa se torna omissa. Você não tem uma estrutura emocional, uma segurança sua, você se magoa. Então ela se torna mais um câncer dentro do seu coração. E o grande trabalho nosso, de todos nós, é lutar contra esses vírus todos. Né? Por que você se magoa? Porque você confia, porque você deposita suas fichas, porque você acredita.
momento que você depositou suas fichas, deu sua vida e não foi correspondido, pelo seu momento, você se magoou. É que tem gente passando. Você tende a se magoar. E quando eu falo aí, nesse trecho aí de perdão, a primeira pessoa a se perdoar é nós mesmos. Né? Eu tenho que me perdoar pelos meus pensamentos tacanhos, mesquinhos, de revolta. Me perdoar por me achar burro, crédulo, enfim. Perdão é uma coisa que vai crescendo paulatino dentro da sua vida, dentro do seu coração, na medida que você vai se autoconhecendo e vai com isso conhecendo as pessoas. Aí se transforma em você compreender as limitações de cada um. Você vê o quão limitadas são as pessoas e quão limitado é você que não consegue compreendê-las. Expectativa. O livro fala isso, né? Gerar expectativa. Gerar expectativa, você tem que acreditar, mas você vai acreditar de que forma? Se você também, dentro de um plano vibracional como esse, muitas vezes não é digno de credibilidade. O indivíduo que está encarnado, militando nesse plano, ele está com suas virtudes, mas ele também traz o seu cachepô de iniquidades. E a qualquer momento, a depender da situação que ele se encontra, ele pode colocar na prática as suas iniquidades em vez das suas virtudes. Então, confiança e fé em Deus, em Jesus. O resto é acreditar que a luz divina vai iluminar, vai clarear a mente do coração de cada um, para que esses também possam assim andar para frente. Parece um discurso pessimista, mas ele é extremamente realista. Porque quando a gente fala em espiritualidade, a gente pensa que é tudo um plano benfazejo. Pensa que é o céu, que os espíritos são puros, mas isso ainda está aquém da nossa realidade. A gente sabe que existe luta devotadamente para compreender, sentir e chegar lá um dia. Mas ainda estamos aqui. E temos que viver o aqui de uma forma que o aqui seja passageiro, o mais possível. Mas, dentro desse passageiro, a gente tem que confiar em quem? E aí, quando você deposita todas as suas fichas no seu irmão, que está ao seu lado, não que ele não preste, você que está equivocado. Você está exigindo algo que ele não pode lhe dar. Como você também não pode. Se fala muito numa questão da omissão. Pilatos, por exemplo. Se fala muito no pobre coitado de Pilatos, que ele lavou as mãos. Não é verdade? Ele poderia, com a autoridade que ele tinha, ter liberto Jesus. Não é? Ele ia arrumar um furdunço com o povo judeu, né? Mas ia manter um facínora preso e ia ficar bem na fita com os soldados dele. Ou ele podia soltar, como fez Barrabás, né? Os soldados são subordinados, ele que manda, vão ficar com raiva, cogitar, mas vão ficar quietos. E ao mesmo tempo ficou na fita bem com o povo lá do Sinédrio e a Judeusiada e os Zelotes. Não foi isso que aconteceu? Só que não foi ele que decidiu. Ele deixou as coisas acontecerem. Ele se omitiu. Porque não foi uma nem duas vezes que ele viu em Jesus algo diferente. O que a mulher dele falou para ele? O chinete questiona. Só que não se meter foi tirar da reta. Ele se omitiu. Quantas vezes nós não nos omitimos das nossas responsabilidades? Quer ver, no meio umbandista, por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego. Aí na hora da entrevista está lá a religião.
que escreve um Manchester? Isso é omissão. Isso é uma omissão. É fato, não vai pegar aquele emprego. Isso é verdade. São tantas situações que a gente pode criar aqui, fazer um céu de situações de omissão. De você sair de cena e deixar que as coisas aconteçam por si só, ou então, pior do que isso, deixar um coadjuvante e levar toda a rabuda para a sua vida. Levar todos os louros da derrota em seu nome. Ah, não fui eu. É a coisa mais fácil que existe de dizer, não fui eu. E aí, não fui eu o quê? Mas pense em quem foi. É merecedor disso? Não se pensa nessa hora. Infelizmente ou felizmente, existe um programa para isso, né? Nós nascemos num país em que esse procedimento é o mais comum, né? Inventaram a tal da lei de Gerson, que é o de levar vantagem em tudo. E ser omisso, muitas vezes, gera pseudo-vantagem, porque você não se expõe, não coloca a sua cara na janela, e se a rabuda estourar, não vai cair no seu colo. Você não vai ser responsabilizado. Mas se a coisa der certo, lá no fundo você ouve assim, eu sabia, eu que disse. As coisas típicas de ser humano. A omissão, ela é uma vertente da covardia. E a pior coisa que tem é uma pessoa covarde. E a pessoa covarde não é a pessoa medrosa. A pessoa covarde é aquela que não quer sofrer as consequências dos seus atos. Ela não quer sofrer, nem quer gerar consequências, então não tem ato nenhum. Ela é um jarro sem planta. Um dia alguém esbarra com a vassoura e quebra. Olha, uma das coisas que mais me marcou, eu vou dizer que não foi a que mais me marcou, uma das coisas não foi a que mais me marcou, foi depois de eu ter desencarnado e passar tudo que eu passei, eu me vi limpo. Sabe, com a pele limpa, assim, a roupa limpa. Sabe quando você... Lembra do moço que você acolheu, que estava muito sujo, né? Na sua casa, que ele sumiu um dia inteiro e apareceu? Se sentir limpo depois de um banho, de uma roupa limpa, passada. Quando eu me vi assim, eu acho que ali foi o maior impacto pós-desencarne. Porque eu fui um daqueles agraciados de que não fui avisado que eu ia morrer. Ninguém me disse, você vai morrer. Embora poderia ter sabido onde reza a omissão. Talvez eu não morresse. Né? Salvo quem está entubado, quem já está numa fase terminal, garantida ali por uma tomada. Mas, então todo esse processo, primeiro é o impacto do desencarne. A crueza quando você é um militante do nada. E dentro dessa milícia do nada, você se vê no nada. Porque o umbral não é nada. O umbral não é essa peçonha toda, não, porque ele não é nada. Ele não é nada. Ele é um momento. Que pode ser longo ou pode ser curto. Depende do nosso gosto. E esse período que eu passei nesse limbo, foi onde eu mais me descaracterizei de mim mesmo. Da minha realidade, da minha identidade. E aí, e essa descaracterização, ela transpôs os meus sentimentos, os meus pensamentos para partir para a pele, para a aparência, para o meu estado físico, a minha visão. Como os doutrinadores fazem aí, mostram os irmãos sofredores, como eles estão. E aí, nesse estado precário que eu estava, e de repente me ver limpo,
me emocionou, me tocou bastante, me marcou. E aí entra a questão que você falou do impulso do livro, que ainda na época era extremamente prematuro pensar nisso, mas quando você começa a ter o contato com a realidade da vida, né, que não é essa aqui, isso tem que ser dividido, isso tem que ser mostrado a todas as pessoas como elas andam sujas, como elas se emporcalham de vida humana e carnívora. Elas não aproveitam enquanto substrato, elas usam isso pensando que estão usando e são usadas, por isso se sujam, por isso se emporcalham. E quando eu me vi limpo, limpinho, moço, blusinha branca, calça branca, né? É o percata, não é isso? No pé, limpo, uma roupinha assim de doente, de escritor Dodói, né? Mas limpo, asseado, até o cabelo repartido. É verdade, horrível. Mas até isso é verdade. Eu perguntei, posso ajeitar? Então isso me marcou bastante. Porque não deixa de ser o homem velho para o homem novo. Em cada situação da sua vida você pode ser. O homem velho não é só o espírito imperfeito se tornar um anjo. Vai ser um homem novo. Não, isso é cotidianamente. E eu me vi aí na íntegra nesse momento. Velho, roto, né, maltrapilho e novinho em folha. Só que naquele momento eu estava novo por fora. O grande trabalho do Barão e de todo o restante foi me higienizar por dentro. Mas vai, isso é o que acontece. É o incentivo. Me vi limpo e falei, poxa, o que eu fiz por merecer isso? Não, você não fez, vai fazer. Senão se suja de novo. Eu falei uma lua aí com os amigos no encontro que teve na segunda-feira, que um dos momentos que mais me marcou foi esse de me ver limpinho. Roupa alva, que nem a túnica. No tecido ainda de saco de farinha, né? Mas alva. Quando você desencarna de uma forma assim, meio drástica, né? Sem uma concepção adequada do plano espiritual, ou sem levar também, não que era uma vida ruim, mas sem levar uma vida totalmente devota não é seu carola, nem beato, mas ciente da sua existência. E quando o desencarne, ele muitas vezes não é muito gratificante, né? A nossa consciência nos remete justamente para o lugar onde a gente está afim. E o que me levou para a morte foi por isso que por mim enche de presente de punhal. Deve ser para me lembrar disso. Foi justamente essa lâmina fria. Por isso que eu falei que saí do emoção quente, o coração ardendo, vibrando, o sangue quente para a frieza de uma lâmina. E toda a minha revolta, a minha mágoa se transpôs ali. E aí a gente sabe que existe a idioplastia. E o que tinha na minha mão não tinha nada, tinha a minha ideia, a minha intenção. E ali está. O que o Barão fez foi só abrir minhas mãos e ver que não tinha nada, só meus dedinhos. Eu falei, cadê a porcaria? Cadê? Você escondeu aonde? Nesse momento eu já tinha tomado banho. Já. E o malandro ele já estava me mostrando todo o habitat onde essa turma aqui continua trabalhando, depois que se despedem de vocês. E, como se diz, soldado no quartel que é trabalho. E me foi ofertado trabalho. Só que eu ainda não tinha muita compreensão desse trabalho, porque eu não conseguia amar. Como é que eu vou trabalhar levando o próximo a conhecer o amigo? É a história do perdão. E aí, o que ele fez? Ele falou assim, então vai à vida, vai à luta, faz o que você achar melhor da tua vida. Depois, se você quiser, você me procura. Foi o que eu fiz. Só que ele falou assim, antes disso, leva esse livro com você. E era o Evangelho.
Aí eu fui para onde? Eu fui lá para as escadas do Quintino. Fui lá, né, quantas e quantas vezes na minha vida encarnada eu me sentei naquelas escadas e fiquei pensando na vida. Fiquei pensando numa música nova. Fiquei pensando no samba, fiquei pensando na rosa, fiquei pensando no fim da vida. E aí eu abri o livro, comecei a folhear. Que nem o moleque daquele filme, né, de Paulo, que me detento, que o padre Marcelo dá o livro para ele. Ele joga o livro para o canto. Mas não tem o que fazer, está ele o livro ele. Eu comecei a folhear e encontrei essa passagem em que Pedro pergunta a Jesus quanto a gente deve perdoar. E o número 7 me chamou muita atenção. Aí quando o malandro apareceu, ele fez de sacanagem. Ele apareceu, ele falou, e aí? Ele falou, já decidiu o que vai fazer da vida? Vai continuar aí nessa comunidade? Hoje em dia é comunidade, né? Eu falei, o que é? Não, porque eu vim pegar meu livro de volta. É mesquinho, né? Que aprendam isso. Nunca empreste um livro para ninguém, ele não volta. Né? Ele foi buscar. Só que ele foi me buscar junto com Deus. Aí eu falei, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Mas não, que eu chamava de barão. Muito bonito, muito alinhado, sempre muito perfumado. Eu que levo a fama. Né? Muito aromatizado. Né? De Paris. Então, aí eu falei, você já tinha aquela proposta de emprego ainda está de pé? Por que você quer escrever? Porque eu vi um negócio muito interessante aqui nesse livro. A revolta, né? O orgulho é uma coisa que consome a gente por dentro. Chamando Evangelho nesse livro. Aí ele falou assim, dentro daquelas... O nome você dá aí, falange. É isso. Existe alguma que tem uma relação com 7? Aí ele falou, existe um bocadinho. Por quê? Não, porque eu gostei dessa passagem aqui. Ele começou a rir. Né? Aí ele falou assim, existe a falando de 7 encruzilhadas. Eu falei, eu posso ingressar nela? E ele disse, eu não tenho muita cara não. Porque é isso, vocês ouvem falar de Tranca-Rua, Marabô, Zé Pilintra, são falanges, é como se fosse departamento de uma grande empresa. E aqueles que militam dentro desse departamento, que trabalham ali, são pessoas afins àquele departamento. Então quer dizer o quê? Tem um perfil de trabalho, e você se adequa a esse perfil porque você combina com ele. Né? Aí eu conheci o 7, eu fui num terreiro lá em Nova Iguaçu, ele já me deu um abraço, vou vir no lançamento do livro dele, que o povo pensa assim. Então, ele falou assim, não, mas você vê que até no plano espiritual tem politicagem. Eu vejo lá, eu converso lá com... Eu mexo meus pauzinhos. Eu falei, tá vendo? Nada como ter conhecimento. Né? E aí ele conseguiu, ele falou assim, ó, você vai começar nessa falange, vai ter que fazer um espirantado comigo. E vai trabalhar comigo, vou te ensinando as coisas, na hora que eu achar que você está pronto. Aí não é aquela história toda, porque tem um médico, aquela história toda que todo mundo já sabe, né, sem saber. E assim foi. Aí eu comecei a trabalhar na falange de 7 encruzilhadas. Engraçado, eu pensei que eu fosse sofrer bullying. Já porque os grupos são sérios, né? Eles são... Eu falei, acho que os caras não gostaram de mim. Você tem que amar o irmão, tem que amar o irmão menor, tem que amar. E eu comecei a fazer amizade, começaram a admirar minha veia cômica, né, um pouco, e aí assim eu comecei a trabalhar de 7 encruzilhadas. Então logo houve oportunidade. Sabe a história da Dona Beija, sabe, né? Sim. Então cada um dá o que tem. Não
pense em bobagem, não. Eu falei, foi outra coisa, uma outra história, vocês conhecem essa história? Eu vou contar rapidinho, né? Porque conversa comigo não tem muito fim mesmo. Dona Beija foi uma mulher além do seu tempo, né? Ela vivia numa época em que as damas da sociedade do interior de Minas tinha tudo dor de cotovelo dela. Um dia, uma dessas senhoras da sociedade mal amadas, manda um escravo pegar bosta de cavalo lá no estábulo, botou numa caixa de presente e mandou entregar para a Dona Beija. Quando ela recebe, ela olha a caixa, muito bonita, abre, vê lá, aí ela manda o empregado dela ir lá no jardim, colher as rosas mais bonitas que ela tinha. Aí fez um belo buquê e mandou de volta para a pessoa que mandou o cocô para ela, com um cartãozinho assim, cada um dá o que tem, né? Cada um dá o que pode, o que sabe. Eu tenho a veia musical, eu gosto de fazer brincadeira com música, com versinho, então por que eu não vou usar isso? Não é verdade? Vocês estão estudando agora, né? Estava estudando há pouco tempo a história de Atenas, não é? Ah, sim, Paulo ele mudou a estratégia dele em Atenas e se arrebentou, não foi? Se ele tivesse usado o que ele tinha, o resultado podia ser outro. Então, foi isso que eu fiz. Eu ganhei, logo assim que comecei a trabalhar, no plano espiritual, uma viola. Me deram uma viola, eu tocava. E eu volta e meia andava com ela. Hoje não, que eu trabalho muito mais do que naquela época. Então eu sempre que eu podia, eu estava com ela a tiracolo. Eu parava assim, numa circunstância qualquer, eu tirava uma moda de viola. Quando a gente tem folga, né? Ah, tu vai fazer, vou visitar a família lá no plano físico. Não, ninguém fala isso, ninguém vai visitar a família no plano físico. Então vamos ficar por aqui mesmo, aí se reúne, faz um sarauzinho, ri um pouco, que a vida continua, a alegria se mantém. Então foi meu artifício foi esse, de usar. Como eu faço? Você vê, é que você está trabalhando com o projeto. Às vezes vem alguém conversar comigo, quem me cambonou, quem me cambona, quem está ali perto de mim, a pessoa vai, eu canto uma modinha de alguma coisa, eu canto uma musiquinha, faço uma trovinha, um verso, a pessoa está chorosa, sai rindo, ou sai chorando mais ainda. Mas algum efeito surtido. A gente tem que usar o que tem, nossos dons, né? Nossas poucas tendências, da forma mais produtiva e positiva possível. Todo mundo sabe que o Pai Ventania, né, ele não é um índio, ele é o diretor, né, da colônia espiritual, Divina Misericórdia. E ó, como eu sou um novo habitante do lugar, fui levado lá pelo afilhado dele, né? E lá ele não anda de cocar. Apesar de ser carequinha, ele não anda de cocar. Eu vi, né? O homem de hábito, de monge. Aí foi a hora que foi o momento que eu fiquei limpo, né? Foi um momento muito... É o momento para todo o espírito que é resgatado e é levado nessa sala. Essa sala é a sala chamada... Devia ter uma placa ali em vez do nome dele, escrito momento. O momento é esse. E quando eu saí de lá, refeito das minhas emoções, o Barão falou assim: eu vou te apresentar agora uma outra pessoa que você vai trabalhar também diretamente. Aí quando eu entrei, eu olhei, estava um homem de saia, né? Vem cá, me abraçando. Eu falei, vem cá, eu para trabalhar aqui vou ter que usar saia também. É porque ele usava uma túnica romana, né? Todo mundo, primeiro me apresentei de vestido, outro de saia. Eu falei assim, cara, né? Plano espiritual Fashion Week, eu não estou sabendo qual é a roupa que eu tenho que me adequar. Mas eu sabia que a nova tendência era essa, tudo solto. Mas não, era porque era a roupa que eles usam, né? Quem
for lá, que for procurar índio, não vai achar índio nenhum, vai no Xingu, que é mais fácil. Mas lá não vai achar índio nenhum, não tem nem reserva. Então foi isso. Ele transmite uma paz muito grande. Ele falava, ele olhava e sorria. A pior coisa que tem é você conversar com ele, você estar tenso, roendo os dedos assim, que não moço que está fazendo, e conversar com uma pessoa serena. Você dá vontade de acabar com a sua ajuda e perguntar assim, posso pegar isso? Né? Porque o sujeito era tranquilo demais. Né? Ele olhava para mim e sorria. Eu falei, pô, esse cara só me olha e só sorri, só me olha e só sorri, só me olha e eu já sem unha nenhuma. Ele falou assim, vamos trabalhar então, Cláudio? Falando assim, ele falou assim, não muda o tom de voz. Ele não seja espera, ele não fala, presta atenção no que eu estou te falando. Ele não falava isso. Porque a voz dele já me fazia com que eu observasse ele, não parasse de olhar para a cara dele, até para ficar agoniado com a calma dele. A gente aprende muita coisa com esses irmãos. A gente aprende a se desocupar de nós mesmos. Porque quando a gente se desocupa um pouco, a gente para de se preocupar com besteira. E aí começa a se ocupar com o que tem valor, com o que tem realmente importância. Aí quando você olha e vê que essas pessoas estão transmitindo paz, não é só paz que elas estão transmitindo, elas estão transmitindo certeza. Elas estão em paz porque estão certas do que estão fazendo, estão seguras, por isso estão tranquilas. E aí te transmite isso. Só que para quem não compreende ainda, isso angustia. Às vezes você está nervoso conversando com alguém, né? Você pega deixa eu ver, me diz alguém tenso. Você pega aquele homem que morreu, que fazia o Charaiva e bota para conversar com o Gandhi. Né? Ia matar o Gandhi, né? Pela segunda vez. E o Gandhi tranquilo, meu Deus. A gente aprende a controlar nossos impulsos, sabendo que são só impulsos, não são meios de sentimento. Então, o que acontece? Só que o fato de você amar uma pessoa não quer dizer que você concorde com tudo que ela viva, que ela faça e a condição que ela dê a sua vida. E amar é cada um ceder um pouco. Compreender o outro. E quando cada um compreender melhor o outro vai compreender cada um. Né? E assim a vida segue. Pelas encruzilhadas, vidas. É assim que vai. É assim que a banda toca. Porque amado é que nem a coroa do Cristo. É feita de espinhos. E a cada momento que você consegue se perdoar, ou perdoar um ato que te magoou, é o espinho que você tira dessa coroa e já não lhe fere tanto. Então, perdoar é divino, né? Se a gente procura levar a palavra de Deus às pessoas, é porque a gente já se encontra dentro de uma frase divina. Não dá para andar de mão dada nem levar para o jogo do Flamengo, mas dá para desejar que seja feliz enquanto seu caminho. E se precisar de um esforço, de um empurrãozinho, nós empurramos. Né? Até porque a causa e efeito nos propicia isso. Se eu fosse parar para pensar nisso, não ia funcionar. Mas, da mesma forma que eu escrevi que minha vida hoje é sua, ela é no sentido de meus sentimentos mais profundos por ela. Mas minha vida não pertence nem a mim. No momento que eu a entreguei em prol de algo maior. Então existe uma covardia numa balança nesses termos. Num prato, tá? O meu bem-estar
com ela e a minha razão de existir no outro prato. A minha razão de estar aqui, por exemplo. A minha razão de ter transformado tudo que eu vivi, tudo que foi negativo, e tudo que eu consegui transformar em saldo positivo, em uma artéria que possa conduzir a palavra de Deus até as pessoas. Então, isso é mais importante. É mais importante porque eu sei que amanhã, que pode não ser amanhã, mas pode ser depois da manhã, ou no ar por lá, eu vou estar mais desperto e ela também, como qualquer um outro, que possa ter me magoado ou eu possa ter machucado. Então, nós aprendemos que não se perde tempo. O tempo ele tem que ser muito bem preenchido. E, meu amigo, quanto mais você... O amor, ele é um vírus que se alastra, que se ramifica no meio. Porque tudo que existe consiste no amor. Até as coisas ruins. Então, quanto mais você trabalha por isso, você sabe que esse vírus ele vai se alastrar e vai chegar do outro lado do corpo e vai encontrar alguém. E esse alguém vai despertar. E nesse momento de despertar, o corpo se preenche. E aqueles que se desentendem, se entendem, se compreendem e se querem ver mutuamente, sem diferenças. Agora, falando de uma forma mais passional, é lógico, né? É lógico que a minha tinha não uma realização, porque a gente aprende a se bastar, de uma certa forma. Mas imagina só, mais uma rosa nesse jardim aqui. Nem que fosse incorporando uma neivazinha. Ou não, trabalhando de forma interna. Para mim, isso... Mas não é. Não é assim que a banda toca. Então eu vou seguir o compasso da minha banda. Porque o que eu estou aqui, o que eu sou aqui agora, hoje, eu devo a esse compasso. Melhor do que ser um único isso. Olha, o J Quest tem uma música muito legal. Ei, medo, eu não te amo mais, não te escuto mais. Você não me leva a nada. E onde quer que eu vá, aonde tem o sol, é para lá que eu vou. O medo, ele faz você virar uma pessoa omissa, se esconder de você mesmo, porque quem mais te causa temor é você. Quem mais amedronta o ser humano é o próprio ser humano. Quem mais impede você ser feliz é você mesmo. Então você se teme. E aí você se mascara. Você se camufla, fantasia de outra coisa qualquer, de outra isca. E aí acha que não se tem. Se convive. Pode chamar de desamor também. Quem tem medo, não consegue se amar. Porque medo, todo mundo aqui tem medo de alguma coisa. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Até de morrer, né? Mas o medo é diferente da insegurança. Você confia em Deus. Então tem medo do quê?
Não adianta. O ser humano tem medo. Tem medo de si mesmo, tem medo da novidade, tem medo dos desafios. É um instinto, é uma mistura de cagaço com um instinto de preservação. É verdade. Mas chega uma hora que a vida funila e só se tem um jeito de enfrentar o medo. Enfrentando. É aquela hora que você fala assim, não tem jeito. Tem que ir. E todos nós chegamos num momento da nossa vida que isso acontece. Seja em que âmbito for. Se não encarar, não é o medo, é o mundo. As trevas lhe consomem. E aí joga tudo fora. É tão bonito quando você falou, está citando a poesia, né? Mas independente de ser, né, a pessoa em questão, quando você fala assim, vem comigo, quando chega alguém para falar com eu ali, não tenha medo não, eu estou junto. Puxa, então, vamos enfrentar isso. Deus é mais, Jesus está contigo. Não tenha medo não. Isso é muito bonito. Quando a pessoa, quando ouve isso, não tenha medo. O coração parece que bombeia diferente. Mas isso quando ela acredita. Quando ela se sente segura. Por aquele que lhe transpareceu essa confiança. Eu sei que não pus a minha confiança. Não tenha medo. Levanta a cabeça, eu estou com você. Levanta a cabeça. Vamos enfrentar. Não se doer. Não se doer não. Vai doer. Vai doer. Mas essa dor não é eterna. Sabe por quê? Porque você enfrentou. Se você não enfrentar, você vai viver com a dor do medo. A dor da dúvida e a dor do remorso. Por não ter enfrentado. Que é o pior. Os vikings é que sabem. Eu fiquei um bom tempo já na estou me borrada, nossa, como me bateram. Nossa Senhora. Tudo que é espírito que podia me bater. Não tem nada para fazer hoje, já vou bater nesse cara. É verdade. Vem cá, deixa eu te dar uma surra. Já viu o baixinho brigando com o gigante? O gigante bota a mão na cabeça e o baixinho fica só. Aí o gigante chega e faz assim, o baixinho vai, bate, volta e foi assim. Aí eu acho que eu já estava, quando eu já tinha virado filé mignon, porque eu cheguei no carne de terceira, tanto que eu apanhei, eu fiquei machinho, né? Aí foi quando o Barão apareceu, eu pensei, esse miserável não podia ter vindo antes, porque eu ainda estava muito endurecido. Hã? Não é quando eu cansei de sofrer, quando você começa a trocar o sofrimento, a raiva, que é um sofrimento, mas não é um sofrimento ostensivo, você não diz eu estou sofrendo, você diz eu estou com raiva. Eu estou muito danado da vida. Você não diz eu estou sofrendo, eu como sofro. Você não diz isso. Né? Como é que é, moço? Eu sofro tanto. Eu não disse isso, eu estava muito equivocado, né? Se eu visse um pintinho na minha frente, na hora eu furava os dois olhos e já desciam para transformar numa omelete viva. Sem pestanejar. Quando eu já comecei a pensar, em vez do omelete, um pinto cozido, transformado num ovo cochê, eu já estava com o coração mais aberto. Aí foi quando o Barão apareceu. Me deu uma saravada de pancada também. Bateu? Bateu aquele mentira. Não era para falar isso? Não. É a marra em pessoa. Também pode, né? Filiado. Eu sou um teado do Pai Oxalá. Mas aí foi quando eu já estava favorável ao pedido de pinico, ele apareceu.
ou eu o vi. Né? Porque não é só a raiva que cega, não, é a ignorância. E aí eu consegui enxergar. As coisas mais sutis, desculpe, mais salutares às nossas vidas, muitas vezes a gente tem dificuldade de perceber, de enxergar. Né? A gente olha assim, o grosso, o contexto. Mas quando esse cara aparece, é uma alegria que, nossa senhora, porque eu amo muito o Malandro. O Malandro é um cara, para mim, ele é bonito. Ele é bonito. Eu vim porque vamos ser me convidou. Vamos ser preparando o quê? Vai lá para quando eu disser as coisas, vamos ser dizer, é mesmo. Você pode esperar eu falar que você é elegante. É verdade. Enquanto o Cordeirinho mexe esse negócio aí para cima e para baixo, eu vou dizer, não é verdade. Mas foi muito, chefe. Falador muito bonito. Viu quando eu falei palavrão? Está melhorando. Tá vendo? Pois. Com certeza a Ventania já vai lhe dar um cargo melhor. Ele trocando meu Fusca já está. Quem resgata é Jesus. Né? Nós todos que trabalhamos na Seara, né? Procuramos falar a língua de Vamsés, de forma que Vamsés entenda nós. Né? Mas o resgate quem faz é ele. Nós somos só instrumentos. Nós vai como o que é Exu, né? Exu é aquele que vai nas sombras para resgatar. Quem já pode ir lá ser resgatado. É a nossa missão principal. Por isso nós densifica nosso perispírito. Então quando fala assim, o espírito foi resgatar coisa nenhuma. Quem resgata é Jesus. Nós foi lá tentar pescar, é outra coisa. Nós pesca, leva e Jesus resgata. Compreendeu? E não foi fácil pescar esse moço, não. Mas valeu a pena, não valeu? Valeu. E hoje vocês estão aí conversando com ele. Um Exu trabalhador, Odara. E assim ponteiro, Odara. Com esse livro muito bonito que teve aval da espiritualidade maior, né, para ser escrevido e publicado, para aqueles que têm coração, porque esse livro é para ler com coração. Quem lê com coração, tira desse livro experiências de vida que não tem preço. Não estou fazendo propaganda do livro nem dele, não. Estou fazendo propaganda da mensagem que o livro serve. Essa é a nossa função. O moço ali falou do dimensionamento das emoções, né? Que estuda a doutrina espírita, né? Sobretudo o corpo físico. Ele sabe disso, que o corpo físico ele é um refreador das emoções, porque o perispírito ele também é chamado de sede das emoções, o corpo astral. Então, no momento que tudo que você sente aqui, você desencarnado, você intensifica esses sentimentos. Né? Por isso que é perigoso. O alcoólatra, por exemplo, o cara que é viciado, enfim, ele tem uma noção, quando ele desencarna, essa volúpia dele, isso cria uma dimensão estúpida. E você, o indivíduo que desencarna emocionalmente turbulento, não vai parar no umbral, suas emoções, elas se avolumam em turbulência. E eu desencarnei revoltado. Na seiva da vida, 27 anos, amando, compondo, feliz. Cortar o caule? Então eu cheguei revoltado.
Quando eu dei por mim, eu estava revoltado. O meu processo, eu narro isso. O meu processo de condução do meu corpo físico, Bigode, lá para uma vala dos indigentes, foi revoltante. Mas aí depois eu parei para pensar, esse povo tem que viver assim, sabe? Porque se eles forem viver emocionalmente, eles não conseguem desempenhar seu trabalho. O cara que maqueia defunto, ele tem que olhar o defunto que nem um boneco. Se ele se deixar levar emocionalmente pelo ele não maqueia, vai borrar de batom a socialite que está morta, enfim. Porque ali tem um corpo. Mas alguém habitou ali. A mesma coisa, o rabecão que pega um corpo morto. Eles acabam levando e falam assim, é um embrulho. Só que muitos desses embrulhos levam a tiracolo o espírito ainda preso. Foi o que aconteceu comigo. Eu presenciei tudo isso. Os caras me jogando na cachapa, eles rindo, dirigindo, comentando. Eu falei, pô, tô morto aqui, os caras estão rindo. E aí? Aí você entra por uma gaveta. Gente, eu não sou roupa íntima para estar dentro de uma gaveta. E assim vai. Aí dentro dessa gaveta, de repente, dá um... Sabe quando falta a luz? E aí depois volta tudo? Aí você está num lugar que a luz não voltou. Mas volta para algum lugar. E aí? Onde eu estou? O que aconteceu? Tudo isso crescendo, uma proporção estúpida, e aí junto disso começa a vir a lembrança, a revolta, o último momento de encarnado, briga, desencarne, desentendimento, traição, omissão, e aí vira uma ebulição de valores controversos. Eu estou sempre rindo, estou sempre brincando, porque eu não tive tempo na minha vida encarnada de realizar isso tudo. Ela foi curta. Os dias de hoje, então, ela é quase prematura. Embora a gente, infelizmente, com todo esse banditismo no mundo, a gente veja muito mais vidas prematuras. Então, eu posso dizer que o que me ajudou nesse processo pós-desencarne, mesmo sendo a cobertura do bolo, a minha revolta, foi a cheia de vida. Porque mesmo sem conceber, sem ter um equilíbrio, sem ter uma ideia do que é realmente a vida, eu sempre a curti muito. Eu sempre gostei de viver. Minha infância foi conturbada. Eu não posso falar, senão eu não venho no terceiro livro. A minha mãe, ela era porta-bandeira da escola de chama do Tuiuti. Era uma mulata espetacular, Bigode. Fazia encher teu olho que está caído de tanto trabalhar hoje e arregalar. E falaria assim, pelo amor de Deus, com todo respeito. Né? Quando começou as mochinhas lá no morro, né? Os limãozinhos começaram a crescer, a arrebitar a poupança, aí o povo lá começou a falar assim, uma substituta, olha só, ela aqui. E aí, mulher é uma classe desunida, né, dos infernos. É verdade. E ela começou a se preocupar com o seu corpo. Se preocupando com o seu corpo, ela pega uma gravidez indesejada. Quem é que vinha? Eu. Gravidez difícil, parto pior, consequência física muito ruim. Ela ali perdeu todo o posto dela, de madrinha, de porta-bandeira. Não era porta-bandeira não, desculpa, era madrinha. Então, ela teve um disforme físico com a gravidez. Como era muito vaidosa, ela já me olhava torto, mesmo desde a tenra idade. E tinha outros mais dois fios mais compridos, né? 2 filhos maiores, os 2 irmãos. Então eu fui o quê? O tacho da panela, o raspa do tacho da panela, e sem um temporão indesejado. E eu cresci com esse estigma. Então a infância já não foi
não foi saudável. Tinha no meu pai a imagem do homem que eu queria ser. Só que quando eu comecei a moldar essa imagem, o velho morreu. O velho morreu, degringolou todo o resto. Minha mãe sumiu do mundo, os outros dois também. E eu fiquei sozinho. E dentro dessa turba toda, eu só queria uma coisa: viver. Então, eu consegui levar para o meu pós-desencarne a sede de viver, porque essa sede de viver eu adquiri pela minha luta pela sobrevivência. Fiz coisas indevidas, cometi atos errados, mas sempre procurando o quê? Não justificativa não. Viver. O que eu tenho é isso. Então é com isso que eu vou procurar viver. Quando me foi mostrado que isso não era isso, que o aquilo era melhor, eu parti para aquilo. Só que o aquilo durou muito pouco tempo. Então, o que me facilitou enxergar o instrumento que me foi colocado para me resgatar e toda uma oportunidade que me era dada foi a sede pela vida. Então, uma coisa que eu tenho: sede pela vida. A vida, por isso que eu gostei muito deste ano, né, da homenagem da música do Gonzaguinha. Né? A vida, ela é bonita. Ela é bonita e ela é para ser vivida. Seja de forma dolorida ou de forma bendita, mas é para ser vivida. Com intensidade e dignidade. Porque só assim a gente se liberta da vida bandida e alicerça-se mais na vida digna. A vida bandida não é ser ladrão, não é ser viciado. A vida bandida é ser corrupto conosco mesmo. Diante de um mundo hipócrita, né, se vendendo para ele em detrimento da oportunidade que Jesus nos dá. A vida ela é para ser vivida. E foi isso que me fez poder chegar até aqui hoje. É o amor pela vida. A minha vida, quem me deu? Foi Deus. Eu passei a existir pelo ato de quem? Então ela é bendita, então eu tenho que valorizá-la. Por isso eu vivo. E é isso que eu tento ensinar, levar os meus amigos que vão ali naquele canto, no beco. Né? Favelado é a bosta, ele está no beco. Fica aí no canto, escondido. A minha voz, a voz que clama no beco, chega aos ouvidos daquele que precisa ouvir. É isso. Olha, conversando com o meu editor e com o meu empresário, a gente percebeu que o mercado está saturado de romance. Hoje em dia, qualquer Zé Ruela discografa um prego. E quem gosta de romance é o Benedito Rui Barbosa. Não foi não meu perfil escrever um livro de romance. Eu quis. A verdade é que o que eu quero trocar com aqueles que me leem, impossibilitados de estar aqui, nos 15 minutos que o Olga me permite, é ser mais uma possibilidade de não ficar chorando ante a porta fechada, procurar outra, ou aguardar o momento certo. Paulo de Tarso, ele fala que os judeus, ele se fez judeu. Os gentios, ele se fez gentios. Né? E para não sei mais quem, que eu não estou me lembrando agora, ele se fez mais não sei mais quem, que eu não estou me lembrando agora. Tudo isso para alguns desses todos conduzir até Jesus. Quem sabe eu não tenha me feito um livro para ter a oportunidade de ser um degrau dentro de uma escada. A conformidade dessa obra, ela se faz pela edição daqueles que a manipulam. O importante é que as sementes partam de dentro do cesto para o arado. Uma forma de o chat contar a experiência dele através da veia poética que ele tem. Livro de romance já tem demais por aí.
É como o Pai Ventania diz, né, da Umbanda aqui, do Cruzeiro da Luz. Centro de Umbanda já tem demais aí. Para que mais um igual? Vamos tentar fazer uma casa de Umbanda que ofereça algo mais. Onde a disciplina, o estudo e o trabalho seja importante. Onde a missão seja iluminar coração, resgatar vida. Para uns é maravilhoso, para outros não gostam. Eu sempre digo, para cada pé tem um sapato que lhe cabe. Nós não estamos dizendo com isso que os outros não prestam, nada disso. Está dizendo apenas que é mais uma oportunidade que os irmãos encarnados têm, né, de buscar Deus através da religião. E a Umbanda é a religião. E o livro do Sete é um livro espírita, escrito por um espírito. Quem foi que disse que o espírito, para escrever, tem que escrever romance? Se vou mexer faz revista, então vou mexer na orelhinha. Eu nunca os livros do Chico do Xavier. Porque ele só tem poucos romances, tem uns 3 romances. O resto não é romance. Né? Inclusive aquele homem que nós gostamos muito lá, né? O irmão X. Os livros dele não são romances. Eles escrevem que? Em prosa, eles escrevem em como é que se diz? Tem um nome que vocês falam. Né? Ele o que mudou. Então o livro do Sete não é para ser livro comum, tem que ser um livro igual a todos os livros que tem por aí escrevidos. Não é. É o livro do Sete. É a experiência dele, da forma como ele, bonita, tem para falar o coração. O romance já tem demais. O que é que os romances fazem? Eu estou falando contra os romances, não estou ao mesmo tempo. Transforma as pessoas em novelistas da vida espiritual. É como se fossem novelas. Novelas. É sempre aquela história de um homem que amou a mulher que amou o homem, o outro que não sei o quê. É sempre. Então é preciso trazer algo diferente, uma mensagem diferente. E eu acho que o que o Sete quis fazer foi isso. Dentro desse livro, ele quer passar mensagem daquilo que nós estamos falando o tempo todo, de vida, de alegria. Não é se olhar na vida dos outros. Porque vamos ler romance, vamos se olhar a vida dos outros. Vamos chorar uma vida, mas que se espera na sua, que lhe chama, vamos ser para ao exemplo, muda. Existe possibilidade, existe caminho. Como diz a música, poeta que morre é semente, né? Pai Vardo chega e fala, vai livro semente. Não pode ter outra coisa, só que nos tem alegria. E ser 7 é ser diferente, é viver feliz e contente, na mais profunda alegria, seja noite ou seja dia, seja no pernoite, seja no andarilho perdido no meio da vaga da estrada, seja aquele que tem pela sua frente a mais bela jornada, seja aquele onde a luz da lua ilumina o seu adormecer, seja aquele em quem não confia no seu amanhecer, porque uma vida infeliz levou no dia de ontem, mas sabendo, mesmo que na sua inconsciência não consiga a força poder gritar, que o dia que vem de novo, mais uma vez a raiar, possa levar a sua vida a voracidade da semente latente que produz toda a gente que faz delirar. Delirar pelo ardor daquele que entre nós esteve e jamais se distanciou no momento sequer, seja homem ou mulher, trazendo a sua palavra entre cravos e espinhos, no correr da longa jornada, na gira de Exu com 7 ao malandrinho, na menina da estrada, na cigana da rosa vermelha, na mulambo, na padilha, seja aquele que por mau hálito chupa uma pastilha, ele está sempre entre nós a reinar.
Então, se o dia hoje lhe foi ruim, não se entristeça, um novo amanhã, depois da meia-noite, há de raiar. E quando raia o dia e o sol vem e nos aquece, calor miserável no Rio de Janeiro. Está reclamando do quê? Renovado, timoneiro. Vamos andar adiante. Entra na nau, que não é a nau pelo circunflexo motivo da interpretação equivocada, mas continue você na sua propensa jornada, apenas de ser feliz, liberto por aquele que te diz: eu estou contigo. Muito obrigado. O menino Exu menino, que está aqui, falando do seu livro, que está aí, como disse o meu menino, é a semente. Importa que a semente seja jogada na terra. O Jesus Nosso Senhor falou que muita semente cai na pedra e segue. Outra cai nos espinhos e não cresce. Outra cai no coração. O que o chat quer é aquilo que a espiritualidade dele pediu. É que dane-se a mensagem de volta. Essa é a mensagem que todos os guias trazem, que os nossos mentores trazem. Se nós somos guias, estamos aqui trabalhando, também temos os nossos mentores, que são os espíritos mais evoluídos, que estão com os olhos e as vibrações voltadas para o nosso trabalho. Importante é isso, é jogar semente, é falar, é ensinar, é que aqui, por todos os meios que o mundo, vamos ser encarnado, ofereça para nós. Para dizer, vamos ser, isso é a única coisa. Vale a pena viver a alegria. Tudo passa. Mas Jesus, ele é o caminho. Se lá onde nós estamos nos ensinam isso e nos apontam cada vez mais, e nós podemos viver essa alegria graças a ele, tudo que nós queremos, todo o nosso esforço é passar isso para nós. Não deixe que a tempestade do mundo, não deixe que os problemas, as desilusões, tudo isso faz parte do mundo de cada um. Não deixe que isso seja o ponto principal na vida de vocês. O ponto principal na vida de vocês tem que ser vocês mesmos, onde vocês se encontram com Jesus. E aí vocês podem viver muito bem na sua profissão, na sua família, com os seus amigos, mas viver com a alegria. Sabendo que tudo passa. A tempestade pode ser grande, mas ele está no barco não afunda. Não espere chegar a hora do desencarne para isso. A hora é sempre agora. E é isso que o livro do Chet quer dizer. Tá bom? Eu posso fazer uma acústica? Sim, agora estou no chat. Acústica. Quando o eixo chega, a tristeza vai embora, a alegria toma conta, a festa começa agora. Quando o eixo chega, a tristeza vai embora, a alegria toma conta, a festa começa agora. O que o eixo fala esteja certo, é pro seu bem. Abra o seu coração e venha pra festa também. O que o eixo fala esteja certo, é pro seu bem. Abra o seu coração e venha pra festa também. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a oportunidade de estar aqui.